Muito bem. Hoje nós vamos continuar a falar desse assunto sobre sentimentos, lembranças e memórias. Então, para falar sobre isso, eu convidei um amigo meu, que é o Eloy, o professor Eloy, e ele vai contar para nós uma história bem legal que nós vamos discutir um pouco sobre aonde aparecem os sentimentos, lembranças e memórias nessa história. Escutem com atenção que eu já volto. Olá, eu sou o professor Dr. Eloy Corrêa, técnico pedagógico de ensino religioso da Secretaria de Estado de Educação do Paraná. E vou contar para vocês uma história que eu extraí da obra Meu Avô Apolinário, de Daniel Munduruku. Mas eu chamo essa história de Todo Igarapé um dia se junta ao grande Tapajós. Era uma vez um castelo, um rei e uma rainha. Não, peraí. Essa história não tem rei nem rainha, muito menos um castelo. A nossa história aconteceu numa aldeia Munduruku, no Belém do Pará. Nasceu Daniel, um indígena brasileiro. E logo pequeno aprendeu na escola a ter vergonha e raiva de ser índio. Mas ele era um menino esperto, teve uma ideia. E se ele fosse morar na cidade e estudar na escola dos meninos brancos? Então, ele convenceu sua família a morar na cidade. Seu avô Apolinário ficou muito triste, porque para os indígenas a família é o que há de mais sagrado. Bem, depois de chegar na cidade, Daniel vestiu o uniforme do homem branco, pegou o material escolar. Chegando na escola, todo mundo apontava o dedo. Olha lá, o índio selvagem. Ele ficava tão triste. Então foi visitar o seu avô. Seu avô Apolinário, sentado em seus calcanhares, fumando o petanguá, o cachimbo sagrado indígena, olhou de longe e falou: Daniel, meu filho, você está triste. Mas não é porque o homem branco te trata mal. É porque você não aceita quem você é. E ninguém nunca vai ser feliz nessa vida, na terra, enquanto não aceitar quem é. O avô Apolinário chamou Daniel para tomar um banho no Igarapé, o riozinho que passava ali perto. Chegando lá, ele disse para o Daniel ficar sentado na cachoeira e ouvir o que a água tinha para lhe ensinar. Depois de algum tempo, chamou o neto para que mergulhasse na água. Daniel mergulhou. Quando saiu, cadê o avô? Vô, onde que está meu avô? O avô tinha ido fazer xixi no mato. E Daniel falou: por que não fez no rio? O rosto do vô mudou. Daniel, a água está viva, a água é sagrada, é o sangue dos nossos ancestrais. Na volta para casa, ele perguntou: o que o rio te ensinou, Daniel? Daniel achava que seu avô era um simples homem velho e selvagem. O que ele tinha que aprender com o rio? Seu avô então disse: a vida é como um rio. Todo igarapé, todo córregozinho, um dia se juntará ao grande Tapajó, que também se juntará ao oceano. Ou seja, a vida é passageira, nós temos que viver cada momento como se fosse único. Daniel gostava dessas histórias, mas seu avô era só um homem velho e selvagem. Daniel cresceu, se formou, virou professor, escritor. Um dia voltou a visitar a aldeia. Seu avô estava em volta do Tataporã, o fogo sagrado, e contava histórias. Dizia: o homem branco, quando morre, acredita que seu espírito vai caminhar entre as estrelas. Por isso ele não respeita essa terra. Para nós indígenas, os nativos, quando morremos, voltamos para a grande mãe. Por isso a terra, o chão é sagrado. O avô também dizia: o homem branco, quando tem algum problema, discute, usa inteligência para resolver o problema. O indígena medita em silêncio, olhando para o fogo, e descobre que aquilo nem sequer era um problema. Daniel ouvia as histórias do seu avô, mas agora ele era um acadêmico, um homem estudado. Um dia, já casado, escutou seu filho chegar e bater à porta. O filho adolescente jogou a bolsa longe, se trancou no quarto, estava muito triste. E Daniel bateu na porta: o que houve, filho? Por que você está triste? A namorada do filho tinha largado ele. Ele nem sabia que o filho tinha namorada, era um adolescente. Ele: calma, filho. A vida é como um rio. Você ainda está no começo da tua trajetória. Nisso ele lembrou do avô. Então o filho disse: mas o outro menino era mais alto, mais forte, mais rico, enfim. E Daniel disse para o seu filho: filho, você tem que aceitar quem você é. Nisso deu um nó na garganta. Ele respirou profundamente, dirigiu até a aldeia, chegou lá e não encontrou seu avô.
foi procurar na Ocã, na casa comunal onde todos viviam, acabou encontrando ele na Opã, a casa xamânica de dança, de cura, e aí, todos em volta, ele pegou na mão do seu avô e disse: vô, eu entendi. Eu sou descendente dos povos nativos brasileiros. Eu sou um indígena brasileiro. O avô sorriu com um dente na boca, mas foi um sorriso lindo, mais lindo que ele já viu. E o avô disse: então, já posso me juntar ao grande Tapajó. Todos olharam, Daniel se assustou. Sim, seu avô está falecendo. Vai se juntar à grande mãe. Daniel chorava e chacoalhava seu avô e dizia: avô, não morra. Eu estudei, eu viajei, eu escrevi coisas, mas tudo que eu preciso aprender está com você, aqui, na aldeia. E o avô, no seu último suspiro de vida, se despediu de Daniel, voltando para a grande mãe, com as palavras que eu me despeço de vocês. Eu disse: meu filho, fique tranquilo. Só tem duas coisas importantes para se aprender nessa vida. Primeiro, nunca, jamais se preocupe, sofra por problemas pequenos. Segundo, e mais importante, a vida é tão breve que todos os problemas são sempre pequenos. Atchê Aerete Nhamandu. Você já tinha ouvido essa história? Olha só, que história interessante, não é mesmo? Vocês já pensaram que os indígenas, eles passam por essas coisas que o Eloy contou para nós? Então, quais os sentimentos, lembranças, memórias que apareceram na história que nós ouvimos que o professor Eloy contou? Vamos pensar juntos? Os sentimentos que apareceram. Primeiro, o nascimento do bebê, né, que era o Daniel. Que sentimento que a gente tem quando nasce um bebê? Ai, alegria, felicidade, né? Então, dentro dessa história, nós vimos esse primeiro sentimento, que é o da alegria, da felicidade. Depois, ele teve qual sentimento quando ele começou a pensar que ele não era aceito como indígena? A tristeza, né? Aí ele pediu para os pais para ir viajar, para ir morar lá na cidade e frequentar a escola dos brancos. Mas o que aconteceu quando ele chegou lá na escola dos brancos? Puxa vida, né? Ele foi maltratado, né? E ele sentiu o quê? Muita tristeza. Será que ele sentiu saudade da comunidade indígena? Pode ser, porque depois ele voltou, né, para conversar lá com o avô e pedir para o avô lembrar, né, aquelas memórias, né, que o avô tinha, tanto que o avô levou ele até o rio, né, para eles conversarem e ele escutar o que o rio estava dizendo. Que diferente, né, escutar o que o rio estava dizendo. Por quê? Para os indígenas, a religiosidade, a religião está no contato com a natureza. Então, tudo que a natureza mostra para os indígenas faz parte da religiosidade deles. Então, por exemplo, ouvir a cachoeira, como o avô do Daniel disse para ele, e ele não entendeu no começo, né? E aí continuou a história que o Eloy contou para nós. E vamos pensar o que mais que ele poderia ter abordado nessa história. Quando ele voltou e aí ele teve um filho, o que aconteceu? Isso, o filho chegou muito bravo um dia, né? Não estava entendendo o que estava acontecendo, estava muito triste. E aí o que aconteceu? Ele lembrou, né? Ele teve uma memória do que um dia o avô disse para ele, que a gente tem que aceitar o que a gente é, não é? Foi isso que ele aprendeu lá na história. Foi uma memória que ele teve do que o avô contou, né? Que a gente tem que sempre valorizar quem a gente é. E aí ele voltou lá para a comunidade indígena e disse para o avô que agora ele tinha entendido que ele era indígena e que ele pertencia àquela terra. E isso, na verdade, foi um ensinamento, né, para ele também, dentro da história que nós ouvimos. Legal, né? Então, dentro dessa história tinha sentimento, tinha lembranças e tinha memórias que a gente pode perceber dentro da religiosidade, principalmente para os indígenas, né? Viram até que ele falou do rio, né? Que não podia fazer xixi no rio, porque o rio era o sangue dos ancestrais, né? Quem são os ancestrais? Isso, são as pessoas que vieram antes, né? Por exemplo, um ancestral, seu ancestral, você é a criança. Quem é o primeiro ancestral antes de você? Papai e a mamãe, isso mesmo. E daí antes? O vovô e a vovó, isso, daí o pai e a mãe do vovô e a vovó, e assim vai. Esses são os ancestrais, são as pessoas que vieram antes de nós. Então, dentro da comunidade indígena, eles acreditam que as pessoas que vieram antes são os que podem ensinar os mais novos, assim como aconteceu na história, que o avô ensinou para o Daniel todas essas coisas que nós ouvimos. Interessante, né? Muito legal. Então agora nós vamos brincar, olha lá. Como que é a nossa brincadeira?
Nós vamos brincar de letras embaralhadas, prestem atenção. Destaque somente as letras maiúsculas. Letra maiúscula. Qual será que é a letra maiúscula? Olha lá, tem que prestar atenção. Copia no caderno e encontra o sentimento que está escondido lá nas nossas palavras embaralhadas. Prof, não entendi nada não. Ah, meu Deus, eu vou explicar. Eu vou dar um exemplo para vocês. Olha lá, olha o nosso exemplo. Estão vendo ali que tem várias letras, não tem? Então, nós vamos destacar só a letra maiúscula. Então, vamos ver ali quais são as letras maiúsculas que estão misturadinhas ali. Primeira letra maiúscula, o C. Muito bem. Você vai copiá-la no seu caderno. H. Muito bem, copiou no caderno. U. Copia lá no seu caderno. V. Copia lá no seu caderno. E a última letra maiúscula é a letra A. E aí, quando você tiver copiado no seu caderno, vai ter formado uma palavra. Que palavra será que formou aí no nosso exemplo? O que faz o C, o H, o U e o V e o A juntos? Faz a palavra chuva. Muito bem. É claro que a palavra chuva não apareceu lá na história e não é um sentimento. Mas eu coloquei essa palavra para a gente ter um exemplo, certo? Entenderam o que é para fazer? Então você vai destacar só as letras maiúsculas e aí você vai descobrir o sentimento que está escondido, ok?